Boa noite, dando continuidade na nossa disciplina clínica médica. Estávamos falando sobre as medicações diuréticas, que é de suma importância no tratamento de infarto agudo do miocárdio, de angina. Então, vários medicamentos, diuréticos, que a gente viu antes, nós estávamos falando dos cuidados, os cuidados de enfermagem com essa medicação e da insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca é uma doença que tem que adquire muito edema de membros e o próprio coração também fica grande, que nós chamamos de cardiomegalia. Então, todo paciente de insuficiência cardíaca congestiva, geralmente teremos que administrar diuréticos para esse paciente. Aí, quais são os nossos cuidados com essas medicações? Oferecer o medicamento sempre pela manhã. Por quê? Para tentar, minimizar esses edemas de membro. Realizar o balanço hídrico, não colocar muita oferta de líquido, que isso já é prescrito, e teremos que atentar a isso também. Pesar o paciente diariamente para ver se realmente ele perdeu esse líquido que foi prescrito diurético, tá? Se realmente ele perdeu. Observar sinais de fraqueza, mal-estar, câimbras musculares, que uma vez que ele perde esse líquido, ele perde também os nutrientes necessários, como potássio, sódio, tudo perde com este diurético que é ofertado para evitar esse acúmulo de líquido nas artérias. E estimular a injeção de alimentos ricos em potássio, tá? Laranja, limão, tomate, desde que não haja contraindicação, tá? Cuidados na administração de digitálicos, verificar o pulso e frequência cardíaca antes de administrar cada dose de medicamento. Caso o pulso esteja inferior a 60 batimentos por minuto, consultar o médico, tá? Ir ao médico e avisar para ele. Observar sintomas de toxicidade digital, como arritmia, anorexia, náuseas, vômito, diarreia, bradicardia, cefaleia, mal-estar e alterações comportamentais, tá? Então, são os cuidados com as medicações. Vamos agora, então, nós falamos sobre o sistema cardiovasculares. Aprendemos várias doenças relacionadas, ao sistema cardiovasculares. Agora, nós iremos estudar um pouco sobre o sistema respiratório, tá? Que é de suma importância também na clínica médica. Então, tem muito paciente acometido com as doenças pulmonares, como DPOC, pneumonia, tudo isso é amigdalite, tudo isso é do sistema respiratório. Faringite, covid, tudo é do sistema respiratório, tá? Então, vamos conhecer um pouco, vamos recordar aqui. Nariz, tudo faz parte do sistema respiratório. Boca, faringe, logo abaixo a laringe, traqueia, que é igual um caracol, a traqueia, brônquios e pulmonares, tá? Brônquios e os pulmões, são os pulmonares. Então, os brônquios, que parecem uma árvore suspensa, são os brônquios e os alvéolos pulmonares, certo? Cavidade nasal, que é o nariz mesmo, é aqui que vai sonda, que desce, vai até o estômago. Tem que ter cuidado com essa sonda não desviar e vir para o pulmão. Nariz, boca, língua, epiglote, tá lá no finalzinho. Cérebro, faringe, laringe, traqueia, tá? Vértebras, costelas, que são as mesmas que costelas, nós chamamos de vértebras. E lá no fundo o coração, o músculo cardíaco, tá? E aqui os pulmões, pulmão direito, brônquios e o diafragma, tá? Que também às vezes quando o paciente está com muito soluço, acomete o diafragma, tá? Só para recordar um pouquinho com vocês o sistema respiratório. Porque iremos tratar muito essas doenças na clínica médica. Então, teremos que conhecer, o que nós iremos trabalhar, o que nós iremos tratar e cuidar desses pacientes com essas doenças desse sistema respiratório. O diafragma, ele é suspenso, ele acomoda, os arcos costais e todo o
coração, pulmão, tá? De forma de paracaídas, tá? Isso aí é um inglês que nós não vamos entrar muito, né? Resfriado é uma doença do sistema respiratório. Inflamação e infecção aguda do nariz e garganta causada por vírus, infecção viral do trato respiratório superior. O resfriado leva umidade para dentro do organismo. O trato respiratório se esfria e acumula umidade. Por isso é importante colocar essa umidade para fora. As narinas ficam com coriza, isso é um resfriado, tá, gente? Os olhos lacrimejam e o paciente tem um mal-estar. E um resfriado, o paciente não tem febre, tá? O resfriado é uma infecção branda das vias aéreas, tá? Pode ser causado por vários tipos de vírus, sendo o rinovírus, né, que é do resfriado e é mais comum, e é extremamente contagioso, tá? Se vocês acham que o Covid é contagioso, o resfriado também é muito. Às vezes a gente não leva muito em consideração porque ele melhora rápido, tá? Mas o paciente vai sim para o pronto-socorro tomar uma medicação para o resfriado, porque é muito mal-estar, né? Sente muita dor no corpo, desconforto respiratório, fica todo comprometido devido à coriza, tá? E o mal-estar no corpo. Sinais e sintomas. Após 1 a 3 dias de entrada do vírus no organismo, aparecem os sintomas: corrimento nasal, que é o mesmo que coriza, congestão nasal, o nariz fica todo obstruído, espirros, perda de gosto e cheiro, coceira na garganta e tosse. Isso são sintomas de resfriado, tá? Vocês já irão, né, interagir com esses sintomas, queremos receber esses pacientes na clínica. Sua transmissão ocorre por 2 métodos. Métodos aerossol, que é transmitido por gotas nasais expelidas pela pessoa contaminada, que são inaladas por outras pessoas, tá? Eu espirro aqui, né? Eu hoje uso da máscara porque o Covid é um vírus mais agressor, né? Mas no resfriado geralmente a gente não usava máscara. Então o espirro, inclusive agora, com o uso da máscara, a gente quase não fica resfriado. Deu uma diminuída em todas as doenças respiratórias em relação a resfriado, uma gripe, né? Uma amigdalite, tudo isso já deu uma diminuída depois do Covid, porque nós estamos acostumados, adaptados ao uso da máscara. Método de contato direto: você inala o vírus pelo nariz, logo depois você toca o nariz ou espirra na sua mão e que contamina seus dedos com o vírus. Depois você abre uma porta, né, uma maçaneta de uma porta, depositando os vírus na maçaneta, tá? Qualquer pessoa que segurar a maçaneta pode pegar os germes, porque ficam lá instalados. Enquanto não passar um álcool 70, ele vai ficar lá. Elas podem tocar os olhos ou o nariz e logo estarão resfriados também, tá? Os sintomas surgem de 24 a 72 horas após a transmissão do vírus. Costuma durar de 5 a 7 dias, porém, em 25% dos casos, o sintoma persiste por até 2 semanas. Né? Aquele resfriado, aquele desconforto na garganta. A maioria das pessoas apresenta de 3 a 5 quadros de resfriado por ano, tá? Hoje diminuiu. 2020, poucas pessoas tiveram resfriado porque estão usando máscara o tempo todo, tá? Cuidados de enfermagem com o paciente com resfriado. O enfermeiro deve explicar ao paciente a necessidade de ingestão de muita água, de líquido, né? A oferta de líquido. Tampar o nariz e a boca ao espirrar e tossir para que não transmita a outras pessoas. Evitar aglomerações. Repouso, né? Além disso, o enfermeiro deve observar e registrar as características da tosse. Se é tosse seca ou se é tosse produtiva. Se tem tosse seca, é mais agravante esse caso, que pode estar evoluindo para uma gripe infecciosa e virar até uma pneumonia. Tosse produtiva sempre é bom, tá? Por que que o Covid é uma doença que é grave? Porque a tosse é seca. As secreções ficam presas no pulmão e vai acometendo, certo? Não é o caso do resfriado, tá? Vamos ver agora os sintomas, né? Tudo sobre a gripe. Também causada por vírus, influenza, a gripe é uma infecção mais grave do que o resfriado, apresentando um quadro clínico mais rico que o resfriado. Então, a gripe é mais, ela comete mais o paciente do que o resfriado, tá? A gripe já tem febre, já tem outros sintomas.
mas iremos ver adiante no próxima aula, tá? Por hoje é só, terminamos o sistema circulatório, passamos para o sistema respiratório, conhecemos um pouco, falamos sobre o resfriado e na próxima aula daremos continuidade na gripe. Tenha uma boa noite e até a próxima aula.